Daniel, capítulo 10, versículos 1 a 3. Hoje eu quero falar sobre estabelecendo alvos do tamanho de Deus. Estabelecendo alvos do tamanho de Deus. Daniel 10, 1 a 3 diz: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Amém. Anos atrás, um pastor aqui do sul da Califórnia, chamado Rick Warren, estava batizando, numa tarde, 800 pessoas. E ele se deu conta de que muitas pessoas eram pesadas, e ele tinha dificuldade em mergulhá-las na água e levantá-las. Ele percebeu que aquelas pessoas tinham o que alguns chamam de sobrepeso. Eram pessoas pesadas, obesas. E ele se deu conta que ele também era obeso. E aquilo levou a pensar, a meditar sobre o assunto, e ele elaborou um plano, ele lançou um desafio para a igreja, para que eles, nos próximos meses, se propusessem a perder peso, fazendo uma dieta, porque, afinal, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós devemos cuidar do nosso corpo, porque Deus habita no nosso corpo, o Espírito Santo habita em nós. Ele lançou aquele desafio e 12 mil pessoas aceitaram o desafio. Ele, então, consultou 3 médicos e pediu a eles que elaborassem um plano. Um desses médicos é o famoso Dr. Oz, que a maioria de nós conhece da televisão. E eles, então, estabeleceram o chamado Plano de Daniel, ou Daniel Plan, em inglês, que muitas igrejas depois adotaram também. Cerca de um ano, cerca de 100 mil pessoas haviam perdido 250 mil libras, coletivamente. Algo grande. E o plano de Daniel foi baseado neste jejum mencionado aqui, neste texto que nós lemos. Nós não vamos seguir o plano de Daniel, mas nós vamos fazer o jejum de Daniel, conforme temos falado nas últimas semanas. Já há 2 meses, mais ou menos, que a gente tem falado sobre isso. Então, começando amanhã, nós vamos começar o jejum de Daniel. Daniel diz aqui que por 3 semanas, 21 dias, ele não comeu carne nem bebeu vinho. Ok? O nosso jejum é bem fácil. Eu mandei no grupo do WhatsApp, se você não recebeu, depois você me fala e eu posso mandar para você. O que nós vamos comer basicamente são vegetais, verduras, legumes e frutas. Então, nada de carne, nada de bebidas alcoólicas. Se você quiser tomar sucos, só sucos naturais. Não compre esses sucos prontos, artificiais, ok? E vamos procurar manter, então, durante essas 3 semanas, o jejum de Daniel. Nosso propósito não é enfatizar o aspecto da dieta, como eles fizeram na igreja do Rick Warren, e muitas igrejas do Brasil, e dos Estados Unidos, e do mundo inteiro têm seguido. Nós não estamos enfatizando o aspecto da dieta. Nós queremos enfatizar os aspectos espirituais, físicos, que porventura também inclui uma dieta, porque nós vamos abster de vários alimentos, certo? Inclusive está postado no nosso website, se você quiser dar uma olhada, apenas como sugestão, uma relação de coisas que você deve evitar comer e de coisas que você pode comer. Mas, basicamente, o que você vai comer é o que eu já disse. Vegetais, verduras, legumes e frutas, ok? Exceto, como eu disse, também nos domingos aqui na igreja. Por quê? Porque é muito difícil para os irmãos que cozinham, para uma multidão, se aterem a somente esse tipo de comida. Mas nós queremos enfatizar os aspectos, repetido, espirituais, físicos da alimentação, como fez Daniel, e os aspectos emocionais do jejum de Daniel. Nosso alvo é que você alcance um estilo de vida saudável. Mas, acima de tudo, eu quero que você foque em alvos pessoais, que você possa ter para você mesmo ou a sua família, ok? Alvos espirituais, alvos profissionais, realizações que você gostaria de alcançar, ou até mesmo gratidão, coisas pelas quais você quer agradecer nestas 3 semanas. Então, nas próximas 3 semanas, eu quero que você pense em alvos que você quer alcançar, no que diz respeito à sua saúde,
hábitos de alimentação e de exercício. O melhor exercício é caminhar, que é fácil, todos nós podemos fazer, você não precisa pagar uma academia para isso. Mas você faça os seus próprios alvos. Decisões profissionais, que carreira seguir, vou mudar de carreira, mudar de trabalho, promoção, etc. Também vitórias sobre vícios, drogas, fumo, remédios, bebida, comer demasiado, vício em pessoas. Há pessoas que são viciadas em pessoas, não conseguem viver sem pessoas ao seu redor, ou sem certas específicas pessoas. Enfim, seus relacionamentos familiares e de amizade, e também seus alvos espirituais. Para que você possa prosperar e alcançar o sucesso, vivendo o jejum de Daniel, este estilo de vida proposto pelo jejum de Daniel, você precisa desenvolver o hábito de estabelecer alvos. E este é um dos primeiros passos à medida que você começa a mudar os seus hábitos espirituais. Sua leitura da Bíblia, sua meditação, seu tempo a sós com Deus, sua hora tranquila, seu devocional, sua frequência à igreja, as células, os estudos bíblicos, etc. Também, à medida que você começa a mudar seus hábitos de alimentação. Nessas 3 semanas, nós vamos comer como Daniel comeu. Daniel, em outra ocasião, também, ele fez um outro jejum junto com seus amigos, e ele seguiu basicamente a mesma coisa. Quando nós aqui pregamos sobre jejum, meses atrás, vimos que há diferentes tipos de jejum, e este é um jejum chamado parcial, porque a gente não se abstém totalmente de alimento, e também não é um jejum normal, no qual só se toma água, mas é um jejum parcial. Também quero que você também estabeleça alvos e mude seus hábitos de exercício. Eu há muito tempo não faço exercício, eu vou começar. Ok? E também seus hábitos mentais, os seus pensamentos, o que é que você está pensando, que tipo de pensamentos que você alimenta. Nós vamos falar sobre isso também mais na frente, ok? Agora, não apenas pense nos seus alvos, escreva-os. Escreva os seus alvos, faça os seus alvos, como se diz em inglês, smart, né? Sábios, espertos, né? Sábios. Pode colocar para nós, por favor, aqui a transparência? Olha aí, essa é uma sigla que se usa em inglês, SMART, para alvos. O que os alvos, um bom alvo deve conter? Tem aí? Olha lá, SMART Goals. Em português seria? Pode ir para o próximo? Alvos E-Mart, parece o nome de loja, né? Kmart, Walmart, E-Mart. Você vai ver que faz sentido. Vamos agora, o que significa essa sigla? Um bom alvo, ele deve ser específico. Deixa lá, por favor. Específico, mensurável, alcançável, relevante ou realista e ligado ao tempo. Vá, por favor, para o português agora. Olha aí. Alvos bons são específicos, ou seja, não é assim, eu gostaria, não. Eu quero chegar nisso. E o que é que eu quero chegar? O alvo específico. Não é? Segundo, mensurável. Dá para eu medir, saber se eu realmente alcancei este alvo. Terceiro, deve ser alcançável. Também não adianta você colocar o alvo. Eu quero ir à Lua em 2150. Você provavelmente nem vai estar vivo, então você não vai. Então tem que ser um alvo mesmo alcançável, algo que você pode alcançar. E o alvo relevante. Ou seja, o alvo realista, que há pessoas que estabelecem alvos que não são realistas. Né? Eu quero ser o presidente dos Estados Unidos na próxima eleição. Isso não é realista. Né? E de tempo determinado. Ou seja, você estabelece um tempo. Porque a gente fala assim, eu quero ir à França um dia. Isso é um sonho, isso é um desejo, não é um alvo. Agora, eu quero ir à França no ano que vem. É alcançável? É mensurável? Porque o ano que vem eu vou saber se eu fui ou não. Ele é relevante? Para mim porque eu quero ir à França. E ele é realista? Se eu trabalhar, ganhar o dinheiro, dá para ir. Né, irmãzinha? As mineirinhas aí já foram tudo à França. Incluindo eu. E de tempo determinado. Então, meu alvo é ir à França até final de 2018. Então, entenderam o que estou falando? Depois eu posso mandar para você, se você quiser,
estes pontos que ajudam você a manter os alvos em perspectiva. Mas como eu disse, escreva os seus alvos. Não apenas pense neles, porque a gente acaba esquecendo, acaba misturando. Agora, quando você vê seus alvos escritos, isso pode ser uma poderosa ferramenta motivacional. Estas são as coisas que eu quero alcançar. Entretanto, mesmo com os melhores planos estabelecidos, os melhores alvos que você pode pensar escritos, nós ainda precisamos da ajuda de Deus. Nós não podemos alcançar nossos alvos somente com a nossa força de vontade. Não é possível. Graças a Deus, Deus não nos designou para fazer isso sozinhos. Você ainda se lembra das suas decisões, das suas resoluções de ano novo? Essa semana eu estava lendo uma estatística que a maioria das pessoas, lá pelo quarto, quinto mês, que seria agora, abril, maio, já esqueceram todas as suas resoluções. Quando você vai mudar de ano, você faz aquelas resoluções maravilhosas. Mas porque a maioria delas não é alvo, você acaba não alcançando. Você apenas desejou. E você acaba deixando para lá. E você também não consegue alcançar, muitas vezes porque você também não busca a ajuda de Deus para alcançá-los. Ok? Agora veja o que a Bíblia diz, e eu pedi para você abrir em Efésios. Veja aí, Efésios capítulo 3, versículo 20. Diz assim: Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Há uma versão em inglês, e ela existe também em português, mas eu olhei em inglês, diz assim, é uma paráfrase: Deus pode fazer qualquer coisa, sabia? Muito mais do que você jamais poderia imaginar, ou pensar, ou pedir, mesmo nos seus sonhos mais loucos. Gente, frequentemente nós imaginamos algumas coisas loucas, não é verdade? Se você parar para pensar, de vez em quando você pensa em umas coisas loucas, né? E isso é comum para a gente. Agora, imagine que Deus pode fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Imaginar ou pensar, que mais louco que seja. Tá? E só de pensar nisso, isso é realmente maravilhoso. Saber que Deus pode fazer muito mais do que eu penso, muito mais do que eu imagino, muito mais do que eu sonho, muito mais do que eu peço. Isso também é excitante, porque me excita, me anima a continuar, seguir em frente, procurar alcançar aquilo que eu desejo. Isso também é um presente de Deus. Um presente que Deus nos dá. E Deus, Ele apoia esta teoria nos dando histórias verdadeiras na sua palavra, a respeito de como Ele fez coisas do tamanho de Deus, através de pessoas comuns, como você e eu. Nós muitas vezes, nos nossos sonhos mais loucos, temos limites, mas para Deus não há limites. E Deus nos mostra nestas histórias que nós podemos ser usados por Ele, e Ele também pode trabalhar em nós coisas do tamanho de Deus, porque para Deus não há limites. Vou lhe falar de 4 histórias, rapidamente hoje. Primeira é de José. Todos nós creio que conhecemos. José era um sonhador, como muitos de vocês estão aqui, como eu. Ele era um sonhador. E ele foi vendido como escravo lá para o Egito. E mais tarde, através da obra de Deus no coração dele, ele foi colocado no governo de todo o Egito. O sonho de José começou quando ele era adolescente. Quantos adolescentes há aqui nessa noite? Teenagers, where are you guys? Uhul, olha aí. Você? Tá bem, eu também sou, né? Olha aí, quantos adolescentes, né? E ele teve sonhos. E os irmãos dele não acreditavam nos sonhos dele. Nem seus pais. Falaram, você está louco. Esse sonho nunca vai se realizar, porque nos sonhos ele se via numa posição de autoridade e seus pais e seus irmãos se curvando diante dele. Eles falaram, não, isso nunca vai acontecer. Você, um coitado que mora aqui no deserto da Judéia, você que fica aí, naquele tempo acho que nem chamava Judéia, né? Você que fica aí cuidando das ovelhas do seu pai, você que é o menorzinho aí de 11 irmãos, naquele tempo só eram 11. Você pensa o quê? Quem é? Você acha que é? Mas ele continuou sonhando. E aquele sonho vinha de Deus, gente. E os seus irmãos ficaram com ódio dele, porque o pai o tratava de uma maneira diferenciada, e por causa desses sonhos que ele ficava compartilhando. Segredo, tá? Não comparta seus sonhos com qualquer pessoa.
há pessoas que não te amam, há pessoas que vão te invejar, como os irmãos de José. E eles o queriam matá-lo, mas um dos irmãos falou, não vamos matá-lo, vamos vendê-lo como escravo. E o venderam, sujaram a sua roupa de sangue, entregaram para o pai, dizendo que uma fera o tinha comido. E lá foi José, há mais ou menos 17 anos de idade, para o Egito, vendido como escravo. E todos nós conhecemos a história, como ali ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi pisoteado, ele foi preso, foi jogado no calabouço. Mas a Bíblia diz, o Senhor estava com José. Porque José, em toda aquela luta, ele não perdeu a dimensão de que o seu Deus era capaz de fazer tudo, muito mais, além do que ele pensava, pedia, imaginava ou sonhava. Você crê nisso também? Aleluia! E José perseverou através daquelas lutas. E quando ele chegou a mais ou menos 27 anos de idade, aproximadamente, 25, José estava lá na prisão um dia, esquecido lá no calabouço, e havia 2 presos com ele, e um deles disse assim, olha, eu tive um sonho assim, assim, eu era o padeiro de Faraó, e será que você pode me ajudar a interpretar este sonho? Certamente eles viram que José era um homem de Deus, estava sempre orando, buscando a Deus, mesmo na dificuldade. E ele revelou o sonho do padeiro. E depois o copeiro do rei também teve um sonho e falou, olha, eu também tive um sonho assim, assado. E ele também revelou o significado. Disse para um, olha, você vai ser restabelecido da sua posição. E para o outro ele disse, você vai ser morto. E nunca peça para alguém revelar o seu sonho, que de repente é de morte. E é Deus que tem que nos mostrar o nosso sonho, não os outros. Tá? Aí, o que aconteceu? Você, como cristão, pode revelar o sonho de alguém que não é cristão. Mas quando nós somos cristãos, se Deus nos dá o sonho, é Ele quem vai nos mostrar. Deus mostrou a José o significado do sonho dele. Para os incrédulos ele não mostrou, mas para o homem de Deus, para a mulher de Deus, ele mostra. Aí o que ele fez? Ele fala aquelas coisas, um deles realmente é morto, o outro é restaurado na sua posição, conforme ele havia predito. Só que o camarada foi lá, serviu o rei, voltou a servir o faraó do Egito e se esqueceu de José. Só que passados alguns anos, 2 anos mais, o camarada já estava sofrendo desde os 17 anos. Um dia o faraó, o homem mais poderoso do mundo, tem um sonho. E ninguém consegue interpretar o sonho, nem seus sábios, nem seus magos, nem seus astrólogos, ninguém. E aí então aquele homem se lembra, majestade, lá na prisão tem um rapaz, ele tem o Espírito de Deus, e ele me revelou o meu sonho, e ele pode revelar o seu também. Manda buscar José, lá vai ele. Já com seus 30 e poucos anos aproximadamente, né? Quase 30. E ele chega lá na presença do rei, todo barbudo, cabeludo, eles mandam raspar a barba dele, os egípcios detestavam a gente de barba, né? E dão um banho nele, vestem-no ricamente, e ele vai diante de Faraó, e Faraó perguntou, olha, eu tive um sonho assim, assado, o que significa estes sonhos? Ele falou, na verdade são 2 sonhos, mas é um só, ele falou. Haverá 7 anos de abundância aqui do Egito, a terra vai produzir em grande abundância, e depois haverá 7 anos de, como diria o mineiro, 7 anos de fartura e 7 anos de faltura, 7 anos de escassez, vai faltar tudo. Então, é melhor o senhor colocar um homem aí para administrar o Egito durante esses 7 anos de fartura, porque depois vai vir fome sobre toda a terra. E Faraó olha para ele e fala assim, quem melhor do que você, José? Quem melhor do que você, César? Para administrar, porque você é o homem que revelou o sonho, você é o homem que sabe tudo. E ele o coloca lá. E a Bíblia diz que Faraó coloca o anel dele e faz de José o 2º homem mais poderoso do Egito. Que tremendo, não? Se o sonho é de Deus, ele vai se cumprir. Sonhos do tamanho de Deus. Gente, sonhos do tamanho de Deus. Aquele rapaz que não era nada lá naquela terra desértica, agora se torna o 2º homem mais poderoso do Egito. E por que não dizer o 2º homem mais poderoso do mundo? Porque o Egito era a maior potência naquela época, tanto econômica quanto militar. Que tremendo. Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Deixa eu lhe contar um pouco da minha própria história. Eu sempre tive um sonho de vir para os Estados Unidos. Sempre, desde criança. Sempre me identifiquei com esse país por algum motivo e sempre quis vir. Meu irmão até falou que você queria ser ator em Hollywood. De fato, quando pequeno, eu fazia umas estripulias lá em casa e o pessoal achava que eu tinha vocação para ator. Fazia uns shows lá para meu pai, para minha mãe, meus irmãos. De vez em quando eu conto essas piadas aqui, é o remanescente daquilo lá, tá? Aí o que aconteceu? Eu sempre tive esse sonho. E um dia, gente, eu saí de casa, parece que eu fui viajar. E quando eu chego em casa, minha mãe diz assim, olha, passaram 2 americanos aqui te procurando. E eles queriam te levar para os Estados Unidos. Eu falei, caramba, é verdade? Ela falou, é. Eles vieram aqui, eu tinha 14 anos. Eles vieram te buscar
eles vão te levar para os Estados Unidos. Querem saber se você tem interesse. Eles já sabem, inclusive, que você tem interesse. Eu sempre imaginei, esses dois ou eram missionários cristãos ou eram mormons. Ou adventistas do sétimo dia. Porque eles recrutavam, às vezes, jovens, né? Como o caso do César, né, também. E traziam para cá, para a pessoa estudar, para se preparar, para trabalhar na obra de Deus. Mas eu nunca soube quem eram aqueles dois homens. Até hoje eu não sei quem eram eles. Mas aquilo foi assim, sabe, aquela centelha para fortalecer o meu sonho. E eu continuei. Naquele tempo eu não conhecia Jesus, mas eu estava sendo evangelizado. E algum tempo depois eu aceitei a Jesus. E o meu grande sonho naquela época, outro sonho, era ser o Billy Graham do Brasil. Deus me dirigiu nesse sonho, era diferente do propósito de Deus. Mas o sonho permaneceu dentro de mim, de vir para os Estados Unidos. E os anos foram se passando, eu fui para a faculdade, depois fui para a segunda faculdade, eu me casei nesse período e tudo, mas eu sabia que um dia Deus ia me trazer para os Estados Unidos. E um dia estou na minha igreja, no aniversário da minha igreja, chega um amigo aqui, eu não via há muitos anos, que morava aqui nos Estados Unidos. E ele falou, se eu soube que você quer ir para os Estados Unidos. Eu falei, é verdade. Então aqui está o cartão do Dião, da Escola de Missões do Seminário Fuller em Pasadena. Entre em contato com ele. E eu vou lhe ajudar a ir para os Estados Unidos. E hoje estou aqui, irmãos, para a glória de Deus. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Dá uma minha ao Senhor. Quais são os seus sonhos? Quão grandes são os seus sonhos? Seus sonhos são do seu tamanho? Seus sonhos são do tamanho apenas das coisas que você vê? Ou seus sonhos são do tamanho de Deus? Quais são os seus sonhos? Quão grandes eles são? Você sonha grande ou você sonha pequeno? Sonhe sonhos do tamanho de Deus. Outra história, Moisés. Todos nós também conhecemos essa história da Bíblia. Moisés era um homem com dificuldade de comunicação. Pelo menos foi o que ele alegou para Deus, que ele não sabia falar. Mas que foi tremendamente usado para se opor ao maior governante, ou o governante mais poderoso dos seus dias, que também era outro faraó, 400 anos depois de José. E a vida de Moisés, como eu já falei aqui, ela foi dividida em 3 ciclos de 40 anos. Os primeiros 40 anos, Moisés cresceu lá na corte do Egito, pensando que ele era o tal. Né? Ele foi criado como filho da filha de Faraó. Ele é como um neto adotivo de Faraó. E ali na corte você pode imaginar aquela beleza do Egito todo, ele conhecia tudo aquilo, ele falava a língua dos egípcios, conhecia a cultura, ele era um príncipe, todo mundo se dobrava a ele quando ele passava, ele usava carruagens, muito ouro, muita joia, como era no Egito naqueles dias. O homem poderoso, e Moisés achava que ele era alguém. Eu sou o príncipe do Egito. Tem até um filme com esse nome, né? Se não tiver, eu vou sugerir que faça. Aí eu sou o príncipe do Egito, eu sou alguém, né? Acontece que Deus tem, gente, o jeito de trabalhar nas nossas vidas, e quando você menos espera, Deus vem e faz uma reviravolta na sua vida. E Moisés foi defender um dos seus conterrâneos hebreus, e ele acabou tendo que fugir do Egito e se refugiar no deserto. No lugar ermo, no lugar onde não havia ninguém. Foi cuidar de ovelhas. O príncipe do Egito cuidando de ovelhas. Irmãos, ovelha é bonitinho na fotografia, mas é um animal mal cheiroso, é um animal teimoso. Bom, eu sou pastor de ovelhas espirituais, graças a Deus, né? E ele ali, Moisés passou 40 anos ali naquele lugar, ninguém o conhecia, ninguém o reconhecia como príncipe. Príncipe o quê? Você é um cuidador de ovelhas, você é um Zé Ninguém. E Moisés passou 40 anos acreditando que ele não era ninguém. Eu era alguém, mas agora eu sou ninguém. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Mas passados aqueles 40 anos, Deus se revela a Moisés. Diz, Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo no Egito, e eu vou descer lá e vou tirá-los do Egito com mão poderosa, e Faraó vai deixá-los ir. E Moisés, muito bem, Deus, e você é o homem que eu vou usar. E Moisés quase caiu do cavalo, né? Porque ele falou, peraí, depois de 40 anos aqui, eu sou ninguém. Deus falou, é você. Não, manda outro. Não, é você. E você vai tirar o meu povo do Egito. E Moisés, depois de discutir muito com Deus, viu que quando você discute com Deus não adianta. Sempre alguém sai perdendo, e normalmente é você, né? E ele vai para o Egito, e Deus o usa poderosamente. E Moisés viveu outros 40 anos, certo? E nesses 40 anos, Moisés descobriu o que Deus pode fazer com alguém que pensa que não é ninguém. Você acha que você não é ninguém? Ou você acha que você é alguém?
Qual é a história da sua vida? Qual é a história da sua vida? Você sente como se você é alguém? Sou tal, eu posso, dou carteirada. Meu pai é fulano de tal, meu avô, sou sobrinho de não sei quem. Ou você sente que você é um Zé Ninguém? Eu sou ninguém, eu não posso, eu não sou capaz. Descubra o que Deus pode fazer através de você. E descubra o que Deus pode fazer em você. Como Ele fez com José, como Ele fez com Moisés, Ele pode fazer com você também. Uma outra história da Bíblia, a história de Maria. Todos nós também conhecemos. Uma jovem de uma cidade chamada Nazaré, que deu à luz o Salvador do mundo. Era impossível Maria ser a mãe do Salvador. Quando o anjo chegou a ela, ele disse: Maria, você é bem-aventurada entre as mulheres, e de você vai nascer o que é o Salvador de Israel e do mundo. Ela disse: isto é impossível, porque eu sou virgem, eu não conheço homem. Então não posso ser a mãe do Salvador. Ela era uma virgem. E o anjo então disse para ela: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Ele tem o poder, Ele fez você nascer. Ele criou o universo do nada. Ele tem o poder de fazer, e Ele vai fazer com que o Espírito Santo desça sobre você. E que o Espírito Santo capacite você para que, mesmo sem conhecer, sem ter relações com o homem, você seja a mãe do Salvador, do Messias, que é Cristo. Porque para Deus nada é impossível. A minha pergunta para você nesta noite é: qual é o impossível em sua vida? Qual é o impossível? Para Deus não há impossíveis. Não importa qual seja a história da sua vida, não importa qual seja o obstáculo, não importa qual seja a luta, não importa qual seja a oposição, Deus é poderoso para fazer o impossível em você. E a última história, também conhecemos a história de Saulo. Saulo era um perseguidor dos cristãos. Ele diz que ele respirava ameaças contra os cristãos. E quando os cristãos eram presos, ele dava voto para que eles fossem mortos. Ele detestava Jesus. E ele detestava os crentes em Jesus. Ele queria matá-los. E ele chegou a pegar cartas para sair perseguindo os cristãos por toda parte, especialmente na área de Damasco, da Síria. Este país que hoje está em guerra civil, exatamente na capital da atual Síria. E ele foi para lá para perseguir os cristãos. Mal imaginava Saulo o que ia acontecer com ele. No caminho, já com a autoridade dos principais sacerdotes para prender os cristãos, para arrastá-los e até, talvez, matá-los, ele tem um encontro com Jesus. E aquele que era o maior perseguidor dos cristãos se transformou num dos maiores missionários de todos os tempos. Glória a Deus. Até o nome dele mudou, de Saulo para Paulo. Talvez você está aqui esta noite e você nem é cristão. Talvez você está ridicularizando o que nós estamos dizendo e fazendo. Não importa. Não importa. Deus tem o poder de transformar sua vida, de virá-la de cabeça para baixo. Quando Saulo foi a Damasco, ele foi para matar os cristãos, para persegui-los, para prendê-los, para acabar com eles. Mas ali o encontro com Jesus mudou a vida de Saulo radicalmente. Aleluia. Aleluia. E ele pode mudar a sua também. Eu não creio, esse negócio aí de que crente. Não importa, para Deus não há impossível. Não importa quem você é, o que você crê, o que você pensa. Deus está aqui nesta noite e Ele pode mudar radicalmente a sua vida. E você que é cristão, compartilhe o Evangelho com todo mundo que Deus colocou em sua vida. A pessoa ao seu lado, a quem você fala de Jesus, pode ser o próximo Paulo. Amém? A pessoa a quem você fala de Jesus pode ser o maior grande missionário da história do cristianismo do futuro. Fale de Jesus, compartilhe de Jesus. Mas ele não acredita. Não importa. Esta semana eu vi o testemunho de um primo meu. Como muitos sabem aqui, minha família, a gente ora pela minha família há anos, pela salvação. E meu primo me mandou um filme de um outro primo e disse: este nosso primo está numa situação muito difícil. E eu, quando morei
na casa do tio, eu falava de Jesus para ele. Eu era novo convertido, ele disse. E eu falava de Jesus para eles. E 2 deles, um era meu irmão, ele disse, o outro era outro primo, eram viciados em cocaína. Meu tio me perseguia, minha família me perseguia. Ele falou, mas eu perseverei em servir a Jesus. E hoje, meu irmão está servindo a Jesus, liberto da cocaína. E meu outro primo está servindo a Jesus, liberto da cocaína. E agora estamos orando por este terceiro. Jesus tem o poder. Jesus tem o poder de transformar a sua vida. A Bíblia está cheia de histórias como estas. Histórias de pessoas comuns, pessoas ordinárias, no bom sentido, não é? Pessoas comuns, não é? Exatamente como você e como eu, que acabaram sendo usadas por Deus em histórias extraordinárias, de mudança de vida. Nada é impossível para Deus. Agora você sabe o que isso significa? Como isso se aplica na sua vida? Como isso se aplica na minha vida? O que isso significa? Isso significa que você pode sonhar sonhos do tamanho de Deus. Não limite os seus sonhos. Não sonhe pequeno, sonhe grande, sonhe alto. Para usar uma linguagem popular, viaje. O nosso Deus é capaz de fazer coisas que você nunca pensou, que você nunca nem sequer orou. Quantas vezes eu fui surpreendido e pensava, vou orar por tal coisa, e Deus me deu a resposta antes de eu orar. Não quer dizer que não devamos orar, sim, devemos orar, mas podemos sonhar. Sonhos do tamanho de Deus. Porque por mais inteligente que você seja, por mais capaz que você seja, seus sonhos só podem alcançar até um certo ponto. Mas quando você sonha sonhos do tamanho de Deus, porque o nosso Deus é infinito, você pode alcançar coisas jamais imaginadas. Em segundo lugar, isso significa que você pode estabelecer alvos do tamanho de Deus. Não atire baixo. Não se contente com pouco. Estabeleça alvos altos. Lembra dos SMART Goals que a gente falou mais cedo hoje na mensagem? Alvos específicos. Alvos mensuráveis. Alvos alcançáveis. Alvos realistas e relevantes para a sua vida. E alvos com tempo determinado. E creia no poder de Deus de capacitar você para realizar, para alcançar estes alvos. Sonhe grande e projete grande. Amém? Não se contente. Essa semana eu estava orando por esta igreja. E Deus colocou algo no meu coração por primeira vez. E eu não vou dizer ainda o que é. Mas eu creio que vai haver uma grande mudança até o final deste ano nesta igreja. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Nem minha esposa sabe o que é. Mas eu creio. Sonhe os sonhos de Deus. Estabeleça os alvos de Deus. Para concluir, quero lhe dizer o seguinte. Deus está no negócio de mudar vidas. Deus está no negócio de transformar vidas. O que Ele tem para você é muito melhor e muito maior do que o que você tem e que você é hoje. Muito melhor e muito maior, se você permitir que Ele realize tudo o que Ele quer realizar em sua vida. Deus pode pegar pessoas, como eu disse, ordinárias, comuns, e fazer coisas extraordinárias. Ele pega um jovenzinho sonhador de 16, 17 anos e transforma no segundo homem mais poderoso do mundo. Ele pega um pastor de ovelhas esquecido lá no deserto, que ninguém dá nada por ele, e transforma no maior líder e legislador de toda a história. Até hoje você entra numa livraria e procura livros de liderança e administração. A maioria dos livros escritos até hoje são sobre Jesus e sobre Moisés. São os maiores exemplos de liderança do mundo. Deus pega uma virgem como Maria, uma jovenzinha também, ninguém dava nada por ela, uma camponesa, uma mulher simples, lá da aldeia de Nazaré, povo desprezado, e transforma na mãe do Messias. E até hoje nós todos olhamos para ela e nos lembramos do que ela fez. Deus pega um Saulo, um perseguidor, um zombador, alguém que não acredita no cristianismo, alguém que não acredita na fé cristã, alguém que até odeia Jesus.
Deus impacta a vida dele de tal maneira que no primeiro encontro que ele tem com Jesus, ele já pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele diz: Senhor, que queres que eu faça? O impacto de Jesus na nossa vida é tão grande, e pode ser tão grande na sua vida, que vai fazer com você o mesmo que ele fez com Saulo. Se você confiar no poder de Deus para te ajudar a se transformar, para te ajudar a mudar, e não somente na sua força de vontade, grandes coisas podem acontecer. Então, comece a sonhar grande. Comece a sonhar grande. E comece a estabelecer alvos do tamanho de Deus. Ore e jejue sobre esses seus sonhos e sobre esses seus alvos nas próximas 3 semanas. Conforme estabelecemos que vamos fazer. Deus pode fazer mudanças em sua vida que você nunca imaginou que fossem possíveis. Vou terminar com um testemunho. Ele nem sabe que eu vou contar esse testemunho. Mas tem um irmão entre nós aqui. Chegou aqui 1 ano atrás, aproximadamente. Chegou com visto de turista. E através de alguns irmãos aqui da igreja, ele conseguiu um trabalho. E Deus o abençoou muito, financeiramente, abençoou profissionalmente. E o patrão dele, que mal conhecia, diz para ele: eu vou te dar o documento. Vou lhe dar um visto de trabalho. E ele aplicou. Foi 1 ano de muita luta. Na verdade, a aplicação foi em abril do ano passado. Então faz pouco mais de 1 ano que ele está aqui, 1 ano e meio. E a imigração criou problema, e foi aquela luta. Mas o Deus a quem nós servimos, para ele não há limite. Para ele não tem mau tempo. Para ele não tem imigração, porque a última palavra da imigração é de Deus. E esta semana ele recebeu esse trabalho, é o Rafael. Glória a Deus. E há uma irmã aqui também, que chegou entre nós há uns 3 anos, que também passou uma grande dificuldade, porque a imigração não aprovava, mas também não dizia para ela que ela não estava aprovada. E ela, durante muito tempo, lutou e orou, e ela foi até a advogada, e depois ela falou: eu mesmo vou fazer esse processo, Deus vai me abençoar. E faz pouco tempo ela também recebeu o seu visto de estudante. É a Poliana. Deus a quem nós servimos é bom. Estou dando esses exemplos porque para nós brasileiros, para a maioria dos brasileiros, estes são exemplos muito importantes, porque muitos de nós esperam um dia ter um documento, não é verdade? Graças a Deus pelos que já têm, mas eu sei que muitos aqui ainda estão esperando. O nosso Deus tem o poder. Sonhe grande. Estabeleça alvos grandes. Inclina a sua cabeça. Feche os seus olhos. O que é que você gostaria de apresentar a Deus? Se você tem algo que você quer transformar, sonho que você quer transformar numa realidade, ou um alvo que você quer transformar numa realidade, e você crê que Deus tem o poder, e hoje você quer entregar estes sonhos, estes alvos, nas mãos de Deus, aí onde você está, vou pedir que você fique em pé. Fique em pé. Diga: Senhor, sejam alvos pessoais, sejam espirituais, sejam imigratórios, sejam da família, sejam relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, seja da sua saúde. Você que anda muito doente, hoje uma pessoa me falou que vão fazer também na igreja dela, seguir o nosso exemplo, e vão fazer o jejum do Daniel, porque tem muita gente doente naquela igreja. E eles vão também fazer esse jejum. Eu quero que você diga agora para o Senhor, feche seus olhos, concerte-se do Senhor. Dá no pregador, diga: Senhor, seu coração, não precisa nem falar em voz alta. Tu conheces os meus sonhos e os meus alvos. Coloca agora rapidamente diante dele quais são os seus sonhos, quais são os seus alvos, suas aspirações, seus desejos mais profundos, de relacionamentos, como eu disse, de amizade,
ou relacionamento familiar, ou desejo, quem sabe, de se casar um dia. Sejam alvos da sua vida pessoal, sua vida intelectual, sua vida espiritual, sua vida profissional, saúde, o que for. Coloca agora na presença do Senhor. E diga para Ele que agora você vai sonhar alto. E você vai estabelecer alvos altos. Você vai sonhar sonhos do tamanho de Deus. E você vai estabelecer alvos do tamanho de Deus. Para que não há limites. Não deixes que as circunstâncias limitem os seus alvos e os seus sonhos. Porque se eles são sonhados em Deus e são realizados em Deus, eles se tornarão realidade. Senhor, eu oro por cada pessoa aqui nesta noite. Que está colocando os seus alvos e seus sonhos diante de Ti. São muitas pessoas, são muitas situações, são sonhos diferentes, são alvos diferentes, são aspirações lá do profundo do coração diferentes. Mas Tu és o mesmo Deus. O Deus que transformou aquele adolescente sonhador no segundo homem mais poderoso do mundo. O Deus que transformou aquele homem que achava que era alguém, depois passou a achar que não era ninguém. Um dos maiores líderes de todos os tempos. Um homem que descobriu o que Deus pode fazer com alguém que pensa que não é ninguém. Talvez haja pessoas aqui nesta noite achando, Senhor, eu não sou ninguém. Eu não sou capaz. Tua palavra diz que nós somos capazes, sim, pelo Teu poder que atua em nós. Que Tu és poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Através do Teu poder que atua em nós. Talvez haja pessoas aqui, como Maria, diz, não, isto é impossível. O Senhor mostra e ajuda-os a crer que para Deus nada é impossível. Que com Deus todas as coisas são possíveis. Senhor, talvez haja pessoas aqui que estão como Saulo, renitentes, duras de coração, anticristo, anti-Jesus, anticristianismo, anti-Deus, anti-Tua obra. Senhor, que Tu fizeste com Paulo, Tu podes fazer com qualquer um que está aqui nesta noite. Toca o coração empedernido desta pessoa nesta noite e transforma este coração de pedra no coração de carne. Transforma este homem, esta mulher, duro de coração, num missionário para a glória do Teu nome, que irá proclamar o Teu nome, o Teu evangelho entre as nações. Ó Deus, toma estas vidas, toma nossas vidas. Recebe, Senhor, os nossos sonhos. Recebe as lágrimas dos que estão chorando neste momento, Senhor. Recolhe-as no Teu odre, Senhor, como orou o salmista. E ouve estas orações regadas com lágrimas. E atende estes corações, Senhor. E nós Te damos graças desde já, porque cremos que Tu nos ouviste e atenderás a nossa oração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você fez esta oração, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe.